Oi, eu sou a Fernanda e esse é o retorno do quadro Quarta Criminal. E o caso de hoje é sobre o William McDonald, que ficou conhecido como o mutilador de Sydney. Mas antes de eu falar sobre o caso de hoje, já vai deixando o seu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compre pelo meu link, que ajuda muito ao crescimento do canal. E não esquece também de estar me seguindo em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os links. Inclusive, se você gosta de assistir lives lá na roxinha, se você gosta daquele momento de foco para estar produzindo qualquer coisa, é só se inscrever, o link vai ficar aqui. E então vamos logo iniciar o caso de hoje. Alan Ginsberg nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em 1924. Ele era uma pessoa baixa, magra e muito tímido. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu aos fuzileiros de Lancashire, quando ele tinha apenas 19 anos, e lá aconteceu um fato. Em 1943, ele foi estuprado por um colega militar no abrigo aéreo. Só que como não havia provas do fato que aconteceu, que ele informou, não aconteceu nada com o cara que estuprou ele, e ficou por isso mesmo. E foi aí que ele começou a apresentar os primeiros sinais da homossexualidade. Em 1947, ele foi internado em um hospital psiquiátrico, onde ele passou 6 meses horríveis, pois ele diariamente passava por tratamento de choque. E quando ele saiu de lá, ele foi direto para a Grã-Bretanha. Então, em 1949, ele se mudou para o Canadá. E em 1955, ele se mudou para Sydney, Austrália. E lá ele mudou seu nome para William McDonald. Os crimes começaram em Brisbane em 1961. William fez amizade com um homem de 55 anos de idade chamado Amos Hurst, fora da Home Street Trade Center. Depois beberam muito em um dos hotéis locais e eles voltaram para o apartamento de Hurst, onde beberam ainda mais. E quando Hurst ficou embriagado, o William começou a enforcar ele. E enquanto ele estava estrangulando ele, o sangue começou a jorrar e se espalhar pelas mãos do William, né? E então ele deu um soco no Hurst e matou ele. Então, 5 dias após o crime, ele encontrou um noticiário informando que a morte dele tinha sido acidental e não que ele tinha sido assassinado. Então, aquilo ali deu um certo gás para ele, ao mesmo tempo que ele estava com medo de ser pego. E em 4 de junho de 1961, o William cometeu o seu segundo crime. Certa noite, a polícia foi convocada a aparecer no clube de Sydney e lá eles se depararam com uma cena brutal. Eles encontraram um homem nu e esse homem foi brutalmente assassinado com 30 facadas. E o que mais chamou ainda a atenção, mesmo sendo um assassinato brutal, foi que a genitália dele estava separada do seu corpo. E o nome da vítima era Alfred Greenfield. Ele estava sentado em um banco do Green Park, do outro lado da rua do Hospital St. Vincent, quando McDonald ofereceu uma bebida e o atraiu para outro local, com o pretexto de mais bebida. E a vontade de matar se tornou ainda mais forte. E lá nesse local, o William esperou o Alfred adormecer, e quando ele dormiu, ele deferiu várias facadas contra ele. O primeiro golpe da vítima foi direto no pescoço, e ele foi atacado com tanta violência que as artérias do pescoço foram cortadas. E como todo serial killer tem um modus operandi, ele fez a mesma coisa com a outra vítima. Ele baixou as calças de Alfred e cortou a genitália dele. Depois disso, ele fez a sua terceira vítima. Como na primeira vítima, ele deferiu várias facadas e separou também a genitália do corpo. E nesse caso, ele foi encontrado em um banheiro público. Certa noite, McDonald estava andando a sul de Downing Street, onde encontrou um morador de rua chamado William Cobbin, de 55 anos. Ele atraiu a vítima para Moor Park e começaram a beber cerveja e foram para um banheiro público. Já embriagado, Cobbin estava sentado no assento do vaso sanitário quando McDonald atingiu Cobbin no pescoço com a faca, cortando a veia jugular. E o McDonald estava com a capa de chuva e na hora de deferir as facadas ele era tão feroz que ele ficou todo sujo de sangue, o banheiro estava todo sujo. E o Cobbin até tentou se defender, ele levantava os braços, ele tentava de toda forma, mas não deu certo. Mesmo assim, o McDonald conseguiu matar ele e mesmo após ele ter morrido, o William continuou esfaqueando ele e em seguida ele fez a mesma coisa. Ele mutilou o órgão genital, ele separou a genitália dele do seu corpo. E depois disso ele pegou a genitália, colocou no saco e levou para casa. E como já era a terceira vítima, os policiais já estavam começando a desconfiar
que não se passava de crimes isolados, mas sim de um serial killer. Então a imprensa começou a divulgar, e como a gente já sabe, quando a imprensa começa a divulgar, ela começa a dar um nome para esse assassino, já que eles não sabem o verdadeiro nome, que foi conhecido como o Mutilador de Sydney. Nessa parte eu fiquei com um pouco de dúvida, porque eu vi em algumas fontes que tinham sido 4 vítimas, e em outras fontes eu vi que foi 5 vítimas, mas aqui eu vou considerar que foi realmente 5 vítimas. E a sua quarta vítima foi em 31 de março de 1962. E a sua vítima foi Frank Macklin. Ele foi encontrado mortalmente ferido, ele ainda estava vivo, mas ele estava tão ferido que ele não conseguiu dar nenhuma informação de quem tinha cometido aquele crime contra ele. E usando o mesmo modus operandi, ele encontrou o Frank, ele começou a conversar com ele e atraiu ele para um outro local. Quando chega nesse local, ele começou a esfaquear ele. O Frank tentou se defender, mas ele estava muito embriagado, como todas as outras vítimas, então ele não teve força suficiente. Então o MacDonald, ele começou a deferir socos e facadas, e então ele consegue derrubar o Frank. E quando ele caiu, o MacDonald foi em cima dele e começou a deferir socos, pancadas, chutes, facadas. E ele deferiu facadas por todo o corpo, pescoço, barriga, garganta. Mas o detalhe é que depois que ele deferiu esses vários golpes, antes disso ele arrastou o corpo do Frank para um local e ele começou a cortar a genitália dele. E ele ficou com muito medo porque ele começou a escutar vozes e viu que tinha pessoas próximas ao local. Então ele coloca o órgão genital do Frank num saco e foge. E quando a polícia encontra ele, como eu disse no início, ele estava tão ferido que ele não conseguiu nem dizer quem era seu agressor e ele faleceu. E com isso, a polícia começava a achar que o criminoso, que esse serial killer, era na realidade um cirurgião devido à perícia em arrancar a genitália, em ser cortes tão precisos que parecia ser de um profissional. Então ele não estava nem perto de descobrir quem de fato estava cometendo esses crimes. E nessa época, muitos médicos e cirurgiões eles estavam sendo investigados, eles estavam sob investigação, passaram por vários interrogatórios, mas não encontraram ninguém, afinal não era nenhum médico. Então depois de um tempo, porque entre esses crimes ele sempre tinha aquele período de calmaria, como dizem sobre os crimes, então ele se muda para Sydney, né, para o subúrbio de Sydney, e lá ele novamente vai mudar o seu nome para Alan Brennan. Isso depois que ele perdeu o seu emprego, então ele vai meio que comprar um estabelecimento. É uma espécie de lanchonete que vende algumas outras coisas pequenas. E é na sua lanchonete que ele vai fazer a sua última vítima. Ele vai atrair um ex-presidiário chamado Jamie Hackett, de 42 anos. E de novo, ele vai atrair ele para a lanchonete dele e lá ele vai estar embriagando ele. Aí ele leva ele para a casa dele, que fica em cima da lanchonete. E lá ele vai esfaquear ele, de novo, várias facadas, mais de 30 facadas. Só que nesse caso teve uma pequena diferença. Depois que ele esfaqueou ele, como a faca pegou muito nos ossos da vítima, a faca ficou cega, não conseguia mais cortar nada. Então ele não conseguiu cortar a genitália da vítima. Então ele dorme ali do lado do corpo e quando ele acorda tá tudo sujo de sangue. E o local, ele tá todo sujo, então ele resolve fugir de lá. Ele tá ficando muito paranoico, achando que alguém vai pegar ele, que alguém tá perseguindo ele. Então ele foge e deixa o corpo lá. Então, em novembro de 1962, umas 3 semanas após o assassinato, os vizinhos começam a sentir um cheiro podre e a polícia vai investigar. E lá eles encontram o corpo de Jamie Hackett, só que o corpo estava em estado tão avançado de decomposição que eles não conseguiram identificar de quem era o corpo. Aí foi realizada uma perícia e como eles sabiam que quem morava lá era o Alan Brennan, eles pensaram que fosse o corpo dele, mas só que não dava, né, porque não era o sangue dele. E eles acabaram constatando que a pessoa que estava morta lá, na realidade, era o William MacDonald. Então foi realizado um funeral para ele e tudo, ele foi dado como morto. Realizaram um funeral, vários amigos dele que trabalharam com ele foram para esse funeral. MacDonald estava morando em Brisbane e depois se mudou para Nova Zelândia. Como ele pensou que a polícia ainda estava procurando por ele, ele continuou escondido. Só que a gente sabe que o desejo de matar do serial killer não passa assim tão fácil, né? Não passa. Então ele resolveu que ele estava com muita vontade de matar, que ele estava com aquela sensação e voltou de novo para Sydney. Ele não queria matar nesse lugar que ele estava. Ele foi novamente para Sydney. E pouco depois de ele retornar para Sydney, ele vai cruzar com um amigo dele que estava no seu sepultamento, que é o John, e ele vai falar para ele. O John vai dizer pra ele que pensou que ele estava morto, que ele foi pro sepultamento dele, depois de ter acontecido aquele crime. A polícia tinha constatado que o corpo lá era o dele, e o John e o William vai dizer que ele tá ficando doido, que ele tá vivo, e
Então o John acha aquilo ali tudo muito estranho, ele corre para a polícia e conta que ele encontrou com o William McDonald vivo. Mas é claro, né, a polícia não acreditou nele, como não tinha provas, nem fatos, nem nada, a polícia achou que era mentira, todo mundo estava achando que era mentira. Então ele vai e procura um jornal. E esse jornal foi o Daily Mirror. E ele falou para um repórter chamado Joe Morris que esbarrou com quem deveria estar morto, que é o William McDonald, ou seja, Alan Brennan. E o repórter, né, achou aquilo ali muito estranho, muito curioso e resolveu publicar essa história, essa notícia. E o título dessa reportagem foi Caso do Cadáver Ambulante. E depois que saiu essa notícia no jornal, a polícia foi obrigada a exumar o corpo e verificar se de fato o William estava morto ou não. E é óbvio que quando eles exumaram o corpo, eles constataram que de fato aquele corpo não era de William, e sim da quinta vítima do próprio William. E durante a exumação eles resolveram fazer uma nova perícia e eles puderam constatar que o corpo na realidade tinha várias facadas e também tinha a tentativa de cortar a genitália da vítima, né? Então ali eles fizeram a ligação de que na realidade o William McDonald era o mutilador de Sydney. E agora falando um pouco sobre a parte da captura, do julgamento e da pena que ele levou. Então depois que eles descobriram que de fato era o William, eles começaram a divulgar as fotos em todos os jornais. E nisso o William conseguiu um emprego em uma ferrovia. E ele meio que cortou o cabelo, deixou o bigode crescer, mas é óbvio que aquilo ali não foi suficiente para esconder a sua identidade. Então, conseguiram identificar ele e lá ele foi preso. Sob interrogatório, McDonald admitiu todos os assassinatos, culpando-os em uma vontade irresistível de matar. McDonald alegou que ele foi vítima de um estupro homossexual na adolescência e foi infligir sua vingança contra vítimas escolhidas pelo que parece ser aleatória. Pouco depois de confessar os crimes, ele foi acusado de 4 crimes de homicídio. O julgamento começou em setembro de 1963 e foi um dos casos que na época eles nunca tinham visto. E durante o julgamento, quando o McDonald estava contando como tudo aconteceu, ele contava com cada detalhe, como o sangue pulverizou na sua capa de chuva, como o sangue se espalhava, como ele fazia cada facada, como ele decepava cada genitália. Teve gente que não aguentou e simplesmente desmaiou durante o julgamento de tanto detalhe que ele dava e da frieza que ele contava tudo. William McDonald não se declarou culpado por razões de insanidade. Antes de passar a sentença, o juiz McLanner informou que este foi o caso mais bárbaro de assassinato e total desprezo pela vida humana que veio diante dele em seus muitos anos no banco. William McDonald deixou bem claro que ele não tinha nenhum remorso pelo que tinha acontecido e que se ele ficasse solto, ele novamente cometeria todos os crimes porque ele sentia uma vontade insaciável de matar. Então, William McDonald, conhecido como mutilador de Sydney, foi condenado à prisão perpétua, com fortes recomendações de nunca ser libertado. Então, ele foi para o Long Bay Centro Correcional de Sydney. Depois de condenado, ele foi para um hospital psiquiátrico e na prisão ele era conhecido como Bill e ele declarou em 2003 que não tinha desejo nenhum de ser solto, mesmo porque ele disse que já estava há tanto tempo preso que ele não sobreviveria 5 minutos fora da prisão, fora do hospital psiquiátrico. E enquanto ainda estava preso, quando tinha 90 anos de idade, no dia 12 de maio de 2015, William McDonald morreu de causas naturais. Ele teve um problema gastrointestinal. Gente, esse foi um caso muito bizarro. A violência com que ele cometia os seus crimes, mesmo as vítimas mortas, ele continuava deferindo facadas. Ele separava a genitália da vítima. Só de ler a gente já fica com aquela sensação assim, imagina quem estava realmente lá no julgamento, ele contando cada detalhe de forma fria, sem nenhum remorso e contando detalhe por detalhe. Eu acho que realmente você teria que ter muito estômago e aguentar e não desmaiar. Então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso e qual caso você gostaria de ver aqui na Quarta Criminal. E até a próxima Quarta Criminal.